Olá, boa noite, sejam bem-vindos, tá? Hoje é mais uma das nossas lives, da nossa série de lives Construindo Profissionais de Excelência. Hoje o nosso tema é como se manter motivado em um ambiente tão desmotivador. Sejam bem-vindos, eu me chamo Karine Rezende, tá? Sou enfermeira de formação, atuo na área de gestão hospitalar, na área de liderança, tá? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como se manter motivado em um ambiente que nos afasta tanto dessa motivação, de um ambiente que acaba nos distanciando tanto dessa vontade de estar ali e de dar o nosso melhor. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre como se manter motivado. Mas para a gente falar um pouco sobre como se manter motivado, nós vamos pensar um pouquinho naquilo que nos desmotiva. Por que pensar um pouquinho naquilo que nos desmotiva? Porque nós temos o hábito de acabar nos apegando àquelas coisas que são mais difíceis ou aquelas coisas que são mais negativas. Um exemplo, se eu pedisse para você agora que você elencasse 5 qualidades que você tem, você teria muito mais dificuldade de elencar essas 5 qualidades do que se eu pedisse a você que você elencasse 5 dos seus defeitos. Então, nós temos o hábito de nos prender àquilo que, de certa forma, nos desagrada mais, aquilo que nós classificamos muitas vezes como um defeito ou aquilo que desperta na gente determinada insatisfação. Então, para a gente começar falando sobre essa questão dessa motivação dentro do ambiente de trabalho, primeiro nós vamos começar pensando um pouquinho naquilo que nos desmotiva dentro do ambiente de trabalho. E a primeira coisa que nós vamos pensar naquilo que nos desmotiva é o ambiente de trabalho em si. Quando a gente começa a avaliar o ambiente de trabalho no qual nós estamos inseridos e a gente começa a observar aquilo que nos desmotiva, nós temos diversas coisas dentro desse ambiente que pode nos levar a esse processo de desmotivação. Um deles que nós podemos citar são as próprias relações interpessoais. As relações interpessoais são aí um dos maiores causadores de insatisfação dentro do ambiente de trabalho. E essas relações interpessoais e essa insatisfação, ela pode estar ligada muitas vezes aos nossos colegas, aos colegas de trabalho que nós convivemos no dia a dia. Eles são aqueles que muitas vezes podem despertar na gente essa insatisfação e fazer com que nós não consigamos desenvolver as nossas atividades de uma forma excelente ou nos dedicar ao ambiente de trabalho. Outra coisa que nós podemos destacar dentro desse ambiente são os nossos chefes, são os nossos líderes, que muitas vezes, ao invés de destacar o que de melhor nós temos, ao invés de nos incentivar, ao invés de nos impulsionar a crescer dentro do ambiente de trabalho, muitas vezes os nossos chefes, eles são os primeiros a nos diminuir, agir de forma preconceituosa, a ter seus preteridos, ter seus preferidos dentro do ambiente de trabalho, o que acaba gerando em nós, enquanto profissionais, um conjunto de insatisfações. Outro ponto também que a gente pode observar dentro desse ambiente de trabalho são as fofocas, as mentiras, o disse-me-disse, são as conversinhas dos corredores, que muitas vezes geram na gente esse padrão de insatisfação. Por isso que o motivo da nossa live de hoje à noite é justamente pensar em como você consegue se manter motivado num ambiente que te leva a estar extremamente desmotivado. Então, as principais coisas que nos levam a esse perfil de desmotivação é justamente aquelas coisinhas corriqueiras relacionadas ao nosso ambiente de trabalho em si. Outra coisa importantíssima para a gente pensar dentro desse ambiente de trabalho é justamente quando eu faço aquilo que eu não gosto. Tá? Muitos de nós estamos em determinados trabalhos simplesmente por falta de oportunidade. Muitos de nós escolhemos algumas profissões exclusivamente pela falta de oportunidades. Então, quando nós não temos oportunidades de nos destacar em determinadas áreas, o que acontece? Nós vamos acabar nos dedicando àquilo que nos resta. Então, eu só tenho aquilo ali. Então, eu não tenho oportunidade de me destacar em outro ambiente de trabalho. Eu não tenho oportunidade de me destacar em outra profissão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aceitar aquilo ali simplesmente porque é aquilo que me resta. Então, quantos profissionais nós encontramos no ambiente de trabalho que estão extremamente insatisfeitos,
pessoas que não gostam da profissão, pessoas que não gostam dos colegas de trabalho, pessoas que não gostam da rotina de trabalho, mas que estão ali por quê? Porque não tem outra oportunidade, ou porque muitas vezes elas se acomodam diante das circunstâncias da vida e elas acabam abrindo mão de tentar outras coisas. Então, além do ambiente de trabalho, que já é extremamente desmotivador, essa relação interpessoal que ela é desmotivadora, todas essas questões com colegas de trabalho, com chefes, essas questões das fofocas, das mentiras, do disse-me-disse, das confusões e das dificuldades da relação interpessoal, ainda entra um agravante que é justamente eu fazer aquilo que eu não gosto. Como eu sou da área de enfermagem, eu gosto sempre de chamar a atenção daquilo que está faltado ao profissional de enfermagem. Então, quantos técnicos de enfermagem nós temos que não gostariam de ser técnico de enfermagem, que gostam de ser enfermeiros? Quantos enfermeiros insatisfeitos nós temos porque não gostariam de ser enfermeiros, gostariam de ser médicos? Tá? Quantas pessoas estão em determinados ambientes de trabalho que não gostariam de estar simplesmente porque precisam daquele dinheiro para poder sobreviver. Então, acho que chegou o momento de nós nos repensarmos enquanto indivíduos e a gente pensar também essa escolha profissional. Por que nós escolhemos determinadas profissões? Por que nós nos envolvemos em determinadas profissões? Será que os nossos sonhos eles estão tão distantes da nossa realidade a ponto de nós nos dobrarmos a aceitar qualquer trabalho ou qualquer oportunidade que venha à nossa frente? Quem já teve a oportunidade de ler o meu livro sabe que lá tem um capítulo onde eu destaco sobre isso. Que os nossos sonhos eles foram perdidos ao longo do caminho, aquilo que nós desejávamos quando nós ainda éramos crianças, ou aquilo que nós desejávamos ao longo da nossa adolescência, ao longo da nossa juventude, ao longo do momento em que nós escolhemos nos construir enquanto indivíduos, quantas dessas coisas nós somos deixando para trás e nós encontramos um monte de justificativas para isso. É porque eu sou pobre, é porque eu não tive a oportunidade de estudar, é porque eu vivi numa cidade pequena, é porque os meus pais não puderam me dar a oportunidade de ir para uma cidade melhor e estudar um curso melhor. E a gente vai arrumando essas justificativas para simplesmente acalentar essa nossa insatisfação pessoal. Então, nós carregamos muitas vezes uma insatisfação pessoal por estarmos inseridos dentro de um mercado de trabalho que não nos satisfaz, que não é realmente aquilo que nós gostaríamos, que não é a profissão que nós realmente gostaríamos de ter. E aí nós já pensamos naquilo que nos desmotiva, e agora nós vamos pensar um pouquinho naquilo que pode nos motivar dentro do ambiente de trabalho. Tá? A grande questão da nossa live hoje é como eu posso me manter motivado dentro de um ambiente de trabalho que é totalmente desmotivador. Como eu consigo me manter motivado, me manter satisfeito, me manter feliz dentro do ambiente de trabalho quando eu tenho uma relação trabalhista que ela é extremamente desmotivadora. Mas nós já pensamos naquilo que é negativo, naquilo que nos desmotiva, naquilo que muitas vezes nos torna infeliz dentro do ambiente de trabalho, e nós vamos pensar um pouquinho naquilo que nos motiva, naquilo que faz com que eu mantenha a satisfação profissional, naquilo que faz com que eu chegue todos os dias no meu ambiente de trabalho com um sorriso no rosto, naquilo que faz todos os dias com que eu repense a minha profissão, aquilo que faz com que todos os dias eu olhe para mim e me sinta satisfeito pelo lugar onde eu estou. Então, uma das coisas que mais me mantém motivado e que mais nos mantém motivado é o foco. E o foco ele vem em consequência de diversas coisas. A primeira delas é eu entender por que eu estou neste lugar. Tá? Por que eu escolhi esta profissão? Por que eu decidi ser técnico? Por que eu decidi ser enfermeira? Por que eu decidi ser professora? Por que eu decidi ser cantora? Kayala está aqui com a gente. Por que eu decidi ser um engenheiro, ser um arquiteto? Então, existe algo que me motiva a escolher esta profissão. E muitas vezes o que nos motiva é justamente ter alguma profissão. Quando, na verdade, o que deveria nos motivar é estarmos satisfeitos com as escolhas que nós temos. Então, o primeiro ponto para eu me manter motivado é eu manter o foco. E o grande questionamento é como eu vou manter o foco em um ambiente de trabalho que é extremamente desmotivador. Como eu vou me manter o foco dentro de um ambiente de trabalho onde eu não estou nem um pouco satisfeito com o lugar onde eu estou? A primeira coisa que nós devemos pensar
quando a gente pensa na questão das nossas amizades. Eu sempre carreguei uma coisa comigo que ela diz respeito aos poucos amigos. E se nós estudarmos um pouco sobre a importância das amizades, a gente vai naquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o homem que tem muitos amigos, ele tende a ser conduzido à ruína. Tá? E ele diz ainda que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Por que eu estou trazendo essas citações para a gente poder entender? Uma das primeiras coisas que a gente constrói dentro do ambiente de trabalho são as relações interpessoais. A primeira coisa que a gente estabelece dentro do ambiente de trabalho são os vínculos interpessoais. E nesses vínculos interpessoais, muitas vezes, ele traz com a gente aquilo que nós chamamos de amizades, as amizades que nós construímos dentro do ambiente de trabalho, e muitas vezes essas amizades, elas podem nos levar ao crescimento, ou essas amizades, elas podem nos levar à ruína. E por que eu quero que você pense um pouquinho sobre essas amizades dentro do ambiente de trabalho? Pelo seguinte, eu vou contar... levar a gente a um pensamento aqui agora para a gente poder compreender um pouquinho daquilo que realmente nos motiva. Kayala postou aqui para a gente, só me lembro que a senhora me disse no início do curso, faça por amor, porque se for por dinheiro não vai. Realmente, nós que estamos inseridos na enfermagem, se for por dinheiro, nós não vamos prosseguir. Tá? Nós amamos a nossa profissão, a gente precisa do dinheiro para nos sustentar, mas não é o dinheiro que nos motive, e mais na frente a gente vai entender isso. A gente vai poder compreender como que aquilo que deve nos motivar não é o dinheiro, mas é o amor e a satisfação, é a sensação gostosa de realmente fazer aquilo que nos traz paz, aquilo que nos traz alegria, aquilo que nos motiva. Digamos que você está indo para o seu ambiente de trabalho e você vai pegar um ônibus ou um metrô, e de repente, quando você está entrando no metrô, de repente você esbarra com a pessoa. E quando você se esbarra com essa pessoa, ela te olha de forma agressiva e ela começa a te dizer diversas coisas. E de repente você fica irritado com aquilo ali, mas você entra para o metrô e você vai para o seu ambiente de trabalho e você trabalha normalmente ali, como se nada tivesse acontecido. Você até se chateia um pouco pelas palavras que aquela pessoa te diz, mas aquela pessoa, no seu olhar, não é ninguém tão próximo que represente alguma coisa para você. Mas cena semelhante acontece quando você chega no trabalho. Quando você chega no trabalho, de repente você pisa no pé do seu colega de trabalho, alguém que é muito chegado a você, alguém que você toma um cafezinho junto, alguém que você brinca, alguém que você dá risadas, e de repente aquela pessoa te diz várias coisas e te diz um monte de palavras que te entristece e faz você repensar naquilo ali. Por que eu contei essas duas histórias para você? Para você poder fazer um comparativo do que são os amigos dentro do ambiente de trabalho. Quando você chegou em casa e você pôde conversar com seu esposo, com seu namorado, ou com sua namorada, ou com algum amigo, e você vai contar o que te aconteceu, dificilmente você vai contar a cena que aconteceu na entrada do metrô, onde aquela pessoa te disse diversas palavras. Você vai contar aquilo ali de uma forma dolorosa, como se aquilo ali tivesse te machucado ou tivesse te ferido. Simplesmente você vai contar o que aconteceu. Menino, hoje quando eu cheguei no metrô, acabei me esbarrando com o rapaz foi extremamente grosseiro, extremamente desrespeitoso. Você precisa ver como é que ele me tratou. É assim que você vai se comportar diante dessa pessoa. Por quê? Porque alguém que não significa nada para você, é simplesmente alguém que você encontrou na saída do metrô e que você acabou esbarrando com ele, e ele foi extremamente grosso. Isso não mudou o seu humor durante o dia, isso não mudou a sua relação de trabalho, isso não mudou a sua sensação de bem-estar durante o dia inteiro. Mas quando você chega em casa, por incrível que pareça, você vai sentar com a primeira pessoa que você encontrar, para contar aquilo que aconteceu com o seu colega de trabalho. Poxa, velho, hoje eu encontrei fulano, eu acabei pisando no pé dele, fui pedir desculpas para ele foi extremamente grosseiro, me disse palavras extremamente desrespeitosas, eu fiquei super chateada. Entrei pro banheiro da minha sala, chorei pra caramba, porque eu fiquei super triste com aquilo que ele disse. Por que eu fiz essa analogia? Para você poder entender que as pessoas que nós convivemos e que estão mais próximas da gente, elas exercem uma influência muito grande. E elas exercem uma influência emocional, elas exercem uma influência de nos entristecer, de nos fazer repensar a vida, de nos fazer repensar essas relações de trabalho. Quando eu falo para que você tenha cuidado
para com as pessoas que estão à sua volta, quando eu falo da questão dos amigos que você estabelece dentro do ambiente de trabalho, porque as palavras ruins, as palavras desmotivadoras, elas destroem o nosso foco. É muito difícil nos mantermos motivados dentro do ambiente de trabalho quando estamos rodeados de pessoas extremamente desmotivadas. Aí quando a gente faz essa citação do que a Bíblia diz, que as más conversações corrompem os bons costumes, é que muitas vezes você chega no ambiente de trabalho com um sorriso no rosto, super motivado, e de repente você encontra um colega de trabalho que já vem pra você: ah, velho, hoje eu não estou muito legal, eu não dormi bem, se eu pudesse eu não estava em casa, eu já fico imaginando quando eu saio de casa para poder vir para aqui. Então isso faz você repensar o seu ambiente, isso faz você desmotivar, isso faz você repensar as suas relações de trabalho. E isso gera um certo desânimo, você chegou todo empolgado, você chegou todo motivado, de repente as palavras de desânimo do seu colega acabam colocando você para baixo. E aí aquela energia ruim, aquela energia desmotivadora acaba te contagiando, e quando você menos percebe, você perdeu o foco. Então é muito difícil se manter motivado quando o meu foco ele vai embora. E quando eu conto essa história para você e falo para você de que do colega de trabalho que pisou no seu pé, a pessoa que você esbarrou no metrô, são sensações totalmente diferentes, é porque eu quero que você pense que as palavras desmotivadoras, na maioria das vezes, ela vem das pessoas que estão à nossa volta. As palavras da pessoa no metrô não mexeu com você, não fez você repensar a sua vida, não fez você repensar a sua relação de trabalho, mas as palavras do seu colega te entristeceram, te colocaram para baixo, a ponto de você entrar no banheiro da sua sala e você chorar entristecido por conta daquilo ali. Então, as palavras de desmotivação, as palavras de desânimo não vêm dos desconhecidos, elas vêm das pessoas que estão à nossa volta, elas vêm das pessoas que têm intimidade, elas vêm das pessoas que convivem no nosso círculozinho mais perto, elas vêm das pessoas que a gente recebe na nossa casa, elas vêm das pessoas que se sentam à nossa mesa, elas vêm das pessoas que dividem o nosso copo de café, elas vêm das pessoas que têm aquela relação mais íntima com a gente. Então, quando a gente fala cuidado com as amizades mais próximas, e a gente usa o texto bíblico que diz que aquele que tem muitos amigos, ele tende a ser conduzido à ruína. Ele está dizendo para mim que as pessoas que estão mais perto de mim são aquelas pessoas que têm a capacidade de tirar a motivação da minha vida, a capacidade de me diminuir e a capacidade de tirar o meu foco. Quando eu perco o foco, eu perco os sonhos. Quando eu perco o foco, eu perco os objetivos. Quando eu perco o foco, eu perco a possibilidade de crescer e me tornar alguém melhor. Tá? Kayala citou aqui a questão da música, assim como você é apaixonada pela música, Kayala, eu também sou alguém extremamente apaixonada pela música. Durante muito tempo, eu sonhei em viver da música. Durante muito tempo, muitos anos da minha vida, eu cantei também. Durante muitos anos da minha vida, eu fui apaixonada por isso aí. Mas a música, ela é uma paixão pessoal, a música, ela não é o meu propósito de vida. Tá? Então, por isso que eu não segui com a música, eu nunca quis viver da música. Eu amava cantar, eu amava aquilo que a música trazia para mim, mas eu não queria viver da música. Não era algo que me preenchesse, não era algo que enchesse os meus olhos. E quando a gente pensa nesses amigos, eu quero dizer para você que esteja rodeada por pessoas que te motivem. O segredo do crescimento, o segredo do sucesso é estar rodeada por pessoas que te puxem. Na live da semana passada, quando eu falei sobre as relações dentro do ambiente de trabalho, eu lembro que eu citei que nós somos a média das 5 pessoas que nós temos à nossa volta. As 5 pessoas mais próximas são as pessoas que nos levam a crescer. As 5 pessoas mais próximas são aquelas que têm em comum o mesmo tipo de conversa, que têm em comum o mesmo tipo de comportamento. As 5 pessoas que estão mais próximas são aquelas pessoas que nos levam a crescer ou nos levam ao fim da nossa vida. Lembrem, as nossas amizades, elas têm a possibilidade de nos conduzir ao crescimento, mas elas têm a possibilidade de arruinar as nossas vidas. Desde a minha adolescência, eu sempre tive uma filosofia de vida.
Eu cresci num lar de valores muito bem definidos, tá? Os nossos pais, eles tiveram a preocupação de criar filhos com um caráter bem definido. E o fato de nós termos sido criados dentro da igreja também possibilitou que nós tivéssemos valores que nos fizessem sempre trazê-los à tona nos momentos mais decisivos da nossa vida. E eu cresci com a filosofia que eu sempre dizia para mim, eu só quero ter ao meu lado pessoas que me levem ao crescimento. Eu só quero ter por amigos pessoas que me inspirem, pessoas que me façam crescer, isso desde a minha adolescência. Eu sempre questionava o que fulano de tal ele pode me ofertar. E não era ofertar financeiramente, não era ofertar de status, nada disso. Era o que essa pessoa poderia me ofertar no meu crescimento. Então, o que essa pessoa tinha para mim de inspirador, que fazia com que eu desejava que ela estivesse na minha vida. Então, eu sempre busquei estar ao lado de pessoas que acrescentassem algo em mim. Então, a minha filosofia sempre foi estar rodeada de pessoas que me levem ao crescimento. E por incrível que pareça, eu passei pela adolescência, eu fui para a fase adulta, cheguei hoje nesse momento de maturidade. Eu tenho amigos que têm 24, 25 anos que nós somos amigos. E por incrível que pareça, nós construímos esse crescimento. Então, à medida em que eu crescia, eles também cresciam. À medida em que eles cresciam, eu também crescia. E às vezes a gente fala assim, vamos sair para tal lugar. Ele fala, não, hoje eu não posso porque eu tenho aula do mestrado. Não, eu não posso porque eu me inscrevi em outra especialização e eu vou ter aula essa semana. Não, eu não posso porque agora eu vou trabalhar em tal lugar. A gente se encontra para comemorar as grandes conquistas. A gente se encontra para comemorar porque um passou no mestrado, a gente se encontra para comemorar porque eu consegui um novo trabalho, a gente se encontra para comemorar porque aquele passou no concurso público, a gente se encontra para comemorar porque aquele ali conseguiu ter uma... Como é que fala, meu Deus? Ele conseguiu subir de cargo dentro do ambiente de trabalho. Então, esteja rodeada de pessoas que te inspirem a ser melhor. Esteja rodeado de pessoas que façam você crescer. Então, quando você buscar amigos dentro do ambiente de trabalho, e nós vamos entender isso mais na frente, o quanto isso é importante, busque pessoas que queiram que você extraia o melhor de si. Busque pessoas que te incentivem a estudar, busque pessoas que te incentivem a crescer. Não fica no meio da fofoca, não fica no meio daqueles do disse-me-disse, não fica no meio daquele do corredor, não fica no meio daqueles que estão mais preocupados em diminuir a imagem do outro do que crescer com o que o outro é. Busque pessoas que ficam tirando das outras pessoas o que elas têm de excelência para colocar aquilo ali como inspiração, porque é isso que eu faço no meu ambiente de trabalho. Tá? Eu administro um hospital hoje que nós temos aproximadamente entre 80 a 90 funcionários. Eu estou nesse hospital há quase 13 anos da minha vida. E são 13 anos de crescimento. Todos os dias eu tiro um pouquinho de alguém naquele ambiente de trabalho onde eu posso crescer. Todos os dias eu me inspiro no crescimento de alguém. E todos os dias eu busco ser inspiração para alguém. Todos os dias eu procuro ter algo a mais em mim que inspire essas pessoas. Então, bote isso como meta de vida. Se você quer ter um ambiente de trabalho que te inspire, esteja rodeado de pessoas que são inspiradoras. Se você quer se manter motivado dentro do ambiente de trabalho, que é tão desmotivador, busque pessoas que te inspirem. E tenha sempre uma coisa na sua cabeça. Não são os fracos que são corrompidos, porque os fracos, eles nem chegam a crescer, os pequenos, eles nem crescem. Eles já são corrompíveis por natureza. Eles já se permitem envolver em qualquer corrupção dentro do ambiente de trabalho que acaba diminuindo. Ele é aquele que faz parte da fofoca. Ele é aquele que faz parte do disse-me-disse. Ele é aquele que realiza procedimentos errados. Ele é aquele que está envolvido em tudo aquilo que é de errado dentro do ambiente de trabalho. Tá? Mas quem são corrompíveis são os bons. São os bons que correm o risco de se corromper. São os fortes que correm o risco de se corromper. Então, se você é bom, se você é grande, torne-se melhor, porque é em busca desse que eles vão. Tá? Ninguém joga pedra, eu sempre costumo dizer isso para os meus amigos, que ninguém joga pedra em árvores que dão frutos.
que não tem frutos. Então, se você, eu nunca vi ninguém embaixo de um pé de manga jogando pedra para derrubar folha. A gente vê pessoas embaixo de um pé de manga com um pedaço de madeira ou jogando pedras para derrubar as mangas. Então, a gente só joga pedras em árvores frutíferas. Então, só as árvores frutíferas é que elas são objeto de pedras. Então, só aqueles que dão frutos que são objetos da inveja, só aqueles que crescem, só aqueles que são grandes, que são objetos daqueles que querem corromper. Então, os pequenos jamais serão fontes de tentarmos corromper. Por quê? Porque eles já são pequenos por natureza, mas eles querem atingir os grandes, porque a grandiosidade dos outros incomoda aqueles que são pequenos. Então, busquem estar ao lado de pessoas que te façam crescer. Busquem pessoas que tenham um olhar de admiração por você. Busquem pessoas que citarão o seu nome nas grandes oportunidades. Busquem pessoas que citarão o seu nome nas salas onde você poderá crescer. Busque pessoas que tenham você como referência e que te indiquem como referência. Desta forma, você conseguirá se manter motivado em um ambiente extremamente desmotivador. E como é que eu encontro, carinho, pessoas onde elas me inspirem? Pense em uma coisa. As pessoas que serão referência para a sua vida sempre serão aquelas que terão valores e desejos semelhantes ao seu. Tá? Pessoas de caráter admirável nunca andarão com pessoas de caráter duvidoso. Pessoas honestas nunca estarão rodeadas de pessoas desonestas. Pessoas que falam a verdade nunca estarão rodeadas de pessoas mentirosas. Pessoas de boa índole nunca estarão rodeadas de pessoas de má índole. Pessoas que querem crescer nunca estarão rodeadas de pessoas que buscam fracasso. Pessoas de sucesso nunca estarão rodeadas de fracassados. Ah, Karine, você está sendo preconceituosa. Não, de forma nenhuma. Eu só estou te dizendo que quando você está rodeada de pessoas inspiradoras, elas te inspirarão a serem melhores cada dia. Elas tirarão de você aquilo que de melhor vocês têm e te levarão a um crescimento incrível. Se você busca o sucesso, se você busca crescer num ambiente extremamente desmotivador, esteja rodeado de pessoas que te motivem, de pessoas que te façam crescer. Lembrem sempre de uma coisa: quando eu perco a motivação, eu perco o foco. Ah, Karine, por que esse foco é tão importante dentro do ambiente de trabalho? Vamos trazer um pouquinho aqui para a minha profissão. Existem diversas profissões, existem pessoas aqui na live de profissões distintas. Aqui nós temos professores, aqui nós temos cantores, aqui nós temos médicos, aqui nós temos estudantes, aqui nós temos técnicos de enfermagem, que temos pessoas de profissões distintas. Mas pense uma coisa, dentro da nossa profissão, quando eu perco a motivação, eu perco o foco, e na nossa profissão, nós que trabalhamos na área de saúde, perder o foco, perder a motivação é comprometer a vida de alguém. Eu vou citar aqui alguns fatos que a gente já viu na mídia e essa semana me chamou a atenção. Técnico de enfermagem administra leite em acesso venoso de paciente. Técnico de enfermagem macera comprimido ao invés de administrar na sonda nasogástrica, acessando o acesso venoso central. Técnico de enfermagem, ao invés de instalar soro glicosado em paciente, instala vaselina e leva esse paciente à morte. Isso são técnico de enfermagem, derruba a criança do colo, recém-nascido do colo, e o recém-nascido acaba vindo a óbito. São coisas que a gente vê na mídia de forma gritante, e a gente sabe que tudo aquilo que é defeito, tudo aquilo que é falha, a mídia ela faz questão de colocar lá em cima para poder diminuir a nossa profissão e nos diminuir realmente, porque quando somos pequenos, somos enfraquecidos, e à medida que somos enfraquecidos, deixamos de lutar pelos nossos direitos. E é isso que realmente a mídia quer, e é isso que a massa quer pessoas que sejam manipuladas e que muito pouco lutem pelos seus direitos. E aí, o que a gente pensa? Essa semana, essa notícia, ela me deixou assim, extremamente assustada. Técnico de enfermagem vai na farmácia, e quando ele chega na farmácia, ele pega a medicação. A história começa por uma mulher que ela foi submetida a um procedimento cirúrgico, se eu não me engano, foi uma cesariana.
E aí, pouco tempo depois, ela começa a apresentar um mal-estar, começa a apresentar algumas intercorrências, e a equipe liga para o médico, porque era um médico de sobreaviso, liga para o médico pede que seja administrada a medicação que ele deixou prescrito e que ele retornaria ao hospital para avaliar esta paciente. Essa técnica de enfermagem, ela vai até a farmácia, e ela pega essa medicação, e quando chega cá, no posto de enfermagem, ela prepara a medicação e ela administra a medicação na paciente. Essa paciente vem a óbito. Quando o médico retorna ao hospital, essa paciente já está em óbito. E aí começa a se questionar o que aconteceu, e quando vai se procurar, a técnica de enfermagem, ela administrou a medicação errada. A farmácia entregou para ela a medicação errada e ela pegou a medicação errada e ela administrou uma ampola de noradrenalina nessa paciente. Essa paciente veio a óbito, administrou essa noradrenalina em bolos. A gente sabe que a tela diluída, esse paciente pode ter uma arritmia, ter diversas complicações. Imagine administrada em bolos como foi administrada nesse paciente. E essa mulher, ela veio a óbito. E o mais assustador disso tudo é que essa mulher veio a óbito por um problema de leitura. Se essa técnica de enfermagem pega aquela ampola, lê o nome daquela droga, o nome daquele fármaco, aquilo que estava escrito naquela ampola, e ela pega a prescrição médica e ela só precisava comparar o nome da ampola com o nome que o médico havia prescrito num prontuário. A gente não está falando de uma falta de conhecimento técnico, a gente não está falando de uma incapacidade técnica, a gente não está falando de uma habilidade que não era para o técnico de enfermagem fazer e ele fez, mas a gente está falando de um erro de leitura. Alguém morrer por uma falta de leitura. Quando a gente pensa nesse tipo de coisa, a gente traz a consciência para isso, a gente entende o quanto a vida ela é tão banal muitas vezes. O quanto a vida ela é tratada muitas vezes de forma tão insignificante. O quanto a vida ela é tratada numa representação tão pequena, a ponto de nós confiarmos no outro e não confiarmos nas nossas próprias capacidades. Aquela mulher não teria morrido se aquela técnica de enfermagem tivesse apenas lido. A gente não está pedindo o grande, a gente está pedindo o pequeno, o simples, o pouco. A gente só está falando de alguém que poderia ter lido e que não leu. Alguém que poderia ter comparado e que não comparou. E por que eu estou trazendo todas essas questões à tona? Porque a gente poderia estar falando de um psicólogo que poderia ter tido um olhar mais humano pelo seu paciente e não teve, e o seu paciente chegou em casa e suicidou. Ou a gente poderia estar falando de um médico que poderia ter atentado para a queixa do seu paciente e ter estabelecido o seu diagnóstico e não estabeleceu e esse paciente veio a óbito. Ou a gente pode falar daquele professor que no exercício da sua profissão agiu de forma tão grosseira, tão desrespeitosa, tão preconceituosa que fez com que aquela criança criasse aversão à escola. Ou talvez daquele engenheiro que estava tão insatisfeito com a sua profissão que foi fazer um cálculo matemático e calculou errado o peso de uma laje e derrubou uma casa e matou uma família inteira. Eu estou chamando a atenção da falta de foco gerado pela desmotivação dentro do ambiente de trabalho. Quando eu estou desmotivado dentro do ambiente de trabalho, eu perco o sentido do estar ali. Então aquela técnica de enfermagem, ela perdeu o foco porque ela estava desmotivada. Aquele engenheiro, ele perdeu o foco porque ele estava desmotivado. Aquele professor perdeu o foco porque ele estava desmotivado. E quantas coisas nos desmotivam, e dentro da nossa profissão, nada nos desmotiva mais do que o desrespeito do paciente para com o profissional de saúde, nada nos desmotiva mais do que a desvalorização profissional. Não éramos ninguém até a pandemia, e veio a pandemia, e pós-pandemia enxergou a enfermagem e pensamos num piso salarial, um piso salarial que começa com quase 8 mil, termina em 4, que era de uma carga horária que era para 30, que virou 44, que acabamos em 40, e aquele que trabalha, que era para receber, que trabalha 40 horas, não recebe nem o piso daquele que era para receber, era para trabalhar 30.
Nós simplesmente nos tornamos massa de manobra de um jogo político partidário, onde os grandes empresários, onde os grandes donos de hospital, onde a bancada dos deputados que representa as grandes empresas hospitalares, botaram o pé na parede e falaram: não vamos pagar, e 7 virou 4, que virou 3, que virou 30, que virou 40 horas, que virou 44, e a gente está perdido no meio disso aí, com um salário extremamente desrespeitoso, desvalorizador, e nós temos que trabalhar 30, 40, 44, 60, 90, nós trabalhamos em 1, 2, 3, 4, 5 empregos diferentes, na tentativa de ter uma qualidade de vida melhor, na tentativa de dar para a família da gente uma vida mais digna, na oportunidade de dar uma escola melhor para os nossos filhos, e nós somos extremamente desrespeitados, e a gente ainda chega dentro do hospital, chega dentro de um posto de saúde, chega numa sala de espera, e é dedo na cara, são palavras pejorativas, são palavras extremamente desrespeitosas, são atitudes extremamente desrespeitosas. E aí eu pergunto: como se manter motivado num ambiente extremamente desmotivador? É aquele professor que o piso salarial sobe, mas na conta dele nunca chega. É aquele professor que vai para a escola e que não tem material didático para trabalhar com os alunos. É aquele professor que ele tem que aprovar o aluno porque o método de ensino diz que ele tem que aprovar. É aquele professor que o pai só vai à escola no dia de questionar por que o aluno tirou uma nota ruim, mas nunca vai à escola para saber como o filho se comporta. Então é muito difícil se manter motivado num ambiente de trabalho que nos puxa para o fracasso. Num ambiente de trabalho que acaba destacando todas as nossas incapacidades, todas as nossas insatisfações, todas as nossas queixas, todas as nossas dores, todos os nossos medos. E aí você fala assim: Karine, como é que eu posso me manter motivado, me manter um foco num ambiente de trabalho que me destrói? E esse é o grande motivo da nossa live nessa noite. É a gente começar a pensar um pouquinho naquilo que me motiva. E a primeira coisa que eu quero dizer para vocês no processo de construção de um ambiente motivador é: não coloque expectativas em pessoas. As suas expectativas profissionais não devem estar voltadas para o outro. As suas expectativas profissionais não devem estar voltadas para o seu colega de trabalho. As suas expectativas profissionais não devem estar voltadas para o seu chefe. As suas expectativas profissionais não devem estar voltadas para o pai do seu aluno, para o seu patrão. Não devem estar voltadas para o seu paciente, para o seu cliente. As suas expectativas profissionais e pessoais, elas devem estar voltadas para si. Eu só vou me motivar no meu ambiente de trabalho quando eu for o principal objetivo de motivação do meu ambiente de trabalho. Porque quando o meu foco sou eu, quando eu cresço por mim, quando eu busco crescimento para mim, aí eu entendo que eu posso me manter motivado. E quando eu me mantenho motivado dentro do ambiente de trabalho, quando eu volto meu olhar para mim, quando eu crio metas para mim. A maior meta que eu preciso ter dentro do meu ambiente de trabalho é o meu crescimento pessoal. É eu me tornar um indivíduo melhor, é eu me tornar uma pessoa melhor, é eu entender que checar uma ampola e comparar com a prescrição, eu não estou fazendo apenas pelo outro, mas eu estou fazendo pelo meu compromisso profissional. Eu estou fazendo pelo compromisso de quem eu sou como eu sou como indivíduo e como eu sou como pessoa, que vai muito além daquilo que a minha profissão pode estabelecer. Que vai muito além daquilo que o meu profissionalismo ele pode gritar. É aquilo que eu sou como pessoa. Então não coloque expectativas nas outras pessoas. Porque quando eu coloco expectativas nas outras pessoas, eu me frustro. Eu preciso olhar para mim e me entender enquanto pessoa, entender enquanto indivíduo e estabelecer metas. Quando eu estabeleço metas, eu começo a questionar quem sou eu nesta vida. E a gente aí passa para um questionamento filosófico que é o meu papel nisso aqui. Eu preciso encontrar o meu propósito de vida, eu preciso entender o porquê de estar nisso aqui. Quando eu me entendo como um profissional dentro do meu ambiente de trabalho que pode dar o meu melhor, quando eu me entendo dentro de um profissional, como um profissional dentro do ambiente de trabalho que pode superar as dificuldades e ofertar ao meu paciente, ofertar ao meu cliente aquilo que de melhor eu tenho, quando eu olho para o meu paciente com uma percepção de respeito, de compromisso,
Tá? Quando eu olho para mim como alguém que pode ofertar isso aí, eu entendo que existe algo maior por trás disso aí. E esse algo maior, eu tenho que classificar isso como um propósito de vida. Nós precisamos encontrar o porquê de estar aqui. Eu não posso passar por esta vida sendo nada. Eu não posso passar por esta vida simplesmente como um mero espectador da vida em que eu vivo. Onde eu admiro os sonhos dos outros, onde eu admiro a conquista dos outros, onde eu admiro os meus colegas de trabalho, onde eu admiro as pessoas na internet, na televisão, onde eu sigo pessoas na rede social que elas conseguem trazer para mim uma história bonita daquilo que eu gostaria de ser que eu não sou. Então, quantos profissionais dentro do ambiente de trabalho eles podem servir para mim como fonte de inspiração? Quantos profissionais ao meu redor, eles podem ser muito mais do que simplesmente objeto da minha competição, da minha inveja ou da minha insatisfação pessoal. Eles podem ser para mim indivíduos inspiradores que me levem ao crescimento e que me levem ao desenvolvimento pessoal. Então encontre um sentido para a vida. Encontre um sentido para estar aqui. Encontre um sentido para acordar todos os dias. Porque quando você chegar no ambiente de trabalho, ele será o reflexo dessa satisfação pessoal que você tem consigo mesmo. Ah, mas eu não gosto do meu ambiente de trabalho, eu não gosto do que eu faço. Pronto, é hora de você parar, repensar o que você é e você mudar de emprego. Chegou a hora de você fazer uma transição de carreira. Chegou a hora de você mudar o lugar onde você está. Albert Einstein dizia o seguinte: eu não vou ter resultados diferentes se eu continuo tendo as mesmas atitudes. Eu não vou conquistar um final diferente lá na frente se eu continuo tendo as mesmas atitudes hoje, se eu não mudo nada. Alguém postou aqui que o segredo está no crescimento pessoal. Sim, o segredo está no crescimento pessoal. À medida em que eu mudo, tudo muda ao meu redor. À medida que eu decido mudar de trabalho, à medida que eu decido mudar de carreira, eu não estou satisfeita na enfermagem, eu quero fazer medicina, vá para a medicina. Eu estou insatisfeito como técnico de enfermagem, vou fazer enfermagem. Aí eu não quero mais ser enfermeiro, eu quero ser psicólogo, vou fazer psicologia. Eu não quero mais ser psicólogo, eu quero ser arquiteto, vou ser arquiteto. Mas não esteja num lugar onde você não está satisfeito. Não esteja distante do seu propósito de vida. E se você não tem um propósito de vida, busque, encontre. Sai procurando, sai se questionando o que é nessa vida que realmente te satisfaz. Há alguns instantes atrás, quando Kayala falou sobre a questão da música, que eu falei de que a música não era o meu propósito de vida, ela até eu gostava daquilo. Mas não era aquilo que eu queria para a minha vida. Eu entendi que o meu propósito de vida é fazer com que as pessoas enxerguem que elas podem ser muito mais do que aquilo que elas acreditam que são. Porque eu demorei muito tempo para me tornar realmente aquilo que eu gostaria de ser. E ainda não me tornei, eu só estou em 1% de uma jornada de 100%. É só o começo disso. É só o começo de entender que eu preciso me encontrar neste processo. No meu livro fala sobre isso. Se existe uma das coisas que meu livro chama a atenção é sobre a importância de encontrar um propósito na vida. De encontrar um porquê. Quem tem um porquê enfrenta qualquer coisa. Quem tem um porquê na vida enfrenta qualquer coisa. Quem tem um porquê na vida se torna técnico de enfermagem no sonho de ser médico. Quem tem um porquê na vida começa sendo ajudante de pedreiro e um dia chega a ser arquiteto, chega a ser um engenheiro. Quem tem um porquê enfrenta qualquer coisa para realizar os seus sonhos. Outra coisa importante, quando você encontrar um propósito de vida, encontre os seus verdadeiros sonhos. Todos nós temos sonhos na vida. Se não temos nesse momento, deixamos eles perdidos aí ao longo. Na infância, muitos de nós sonhávamos em ser ricos, outros sonhavam em ser professores. Quando nós já brincamos de ser professor? Já brincamos de médico, já brincamos de ser vaqueiro, já brincamos de ser professor, já brincamos de tantas coisas. E quantos de nós dizem, não, quando crescer, eu quero ser vendedora de jornal. Era o que eu dizia quando eu era criança, porque eu não sabia dizer que eu queria ser jornalista.
Eu quero ser vendedora de jornal. Quantos de nós dizíamos, não, eu quero ser famoso, eu quero ser um cantor, eu quero ser um artista, eu quero ser um modelo. E quantos de nós largamos isso no percurso, sonhos foram perdidos. Sabe por que os sonhos foram perdidos no percurso? Porque nós perdemos o sentido da vida. Nós perdemos o propósito, nós perdemos o porquê de estar aqui e adormecemos os nossos sonhos. Então é muito difícil continuarmos motivados quando nós não gostamos daquilo que nós fazemos, quando nós não estamos satisfeitos com aquilo que nós fazemos. Então, se você quer se manter motivado no ambiente de trabalho que te desmotiva, primeiro ponto é encontrar a motivação. E onde é que eu encontro a motivação? Olhando para mim. Tirando as expectativas dos outros e olhando para dentro de mim. Tendo um encontro comigo, onde eu consiga descobrir o que realmente eu quero dessa vida. Eu quero viver os meus sonhos, eu quero viver os meus desejos, eu quero viver as minhas realizações. Eu quero simplesmente sentar e assistir à vida dos outros, enquanto os outros vivem. Este é o segredo da vida. Eu posso ser apenas um espectador da vida, ou eu posso ser o construtor da vida que eu desejo. Mas para construir a vida que eu desejo, eu preciso sonhar com a vida que eu desejo. Ninguém se torna médico sem um dia ter sonhado em ser médico. Ninguém se torna professor sem um dia ter sonhado em ser professor. Ninguém se torna engenheiro sem um dia ter sonhado em ser engenheiro. Primeiro, as coisas começam aqui, na nossa cabeça, na nossa mentalidade. Na nossa mentalidade de crescimento. Quem pensa pequeno, vai ser pequeno sempre. Quem aprende a sonhar grande, aprende a construir uma mentalidade de possibilidades. Quem sonha, entende que tem a possibilidade de crescer e se tornar exatamente aquilo que quer. Nós somos seres finitos. Um dia nós vamos morrer. Essa vida é muito curta. Para alguns elas duram 10, para outros elas duram 40, 50, para outros elas duram 100, 110, 115 anos. Mas a média de vida não chega aos 80. Quantos de nós vamos chegar aos 80 e olhar para trás e entender que somos extremamente satisfeitos com a vida que criamos e ao lugar que chegamos? A maioria de nós vamos chegar no leito de um hospital, na beira da morte, e olhar para trás e nos questionar dos lugares em que chegamos e o que fomos ao longo da vida. Não espere chegar num leito do hospital para viver a insatisfação de ser aquilo que você não é. Tá? Então pare, esse é o momento da gente parar e repensar a nossa vida. A gente está falando aqui sobre insatisfação dentro do ambiente de trabalho. A gente está falando aqui sobre se manter motivado num ambiente tão desmotivador. É impossível se manter motivado quando eu não estou motivado com quem eu sou. Quando eu não estou satisfeito com a pessoa que eu me tornei. Então deseje novas coisas para si. Tenha um encontro consigo, deseje uma vida nova, deseje novos sonhos, se dê a oportunidade de sonhar. Sonhe aos 80, aos 50, aos 40, aos 30, mas enquanto você estiver vivo, existe a possibilidade de construir a vida que você deseja. Não permita que as pessoas que estão à sua volta, nós falamos sobre isso mais cedo, não permita que as pessoas que estão à sua volta destruam os seus sonhos. Tá? Esteja rodeado de pessoas que despertem em você o que de melhor você tem. Esteja rodeado de pessoas que incentivem você a voltar a estudar, que incentivem você a voltar à faculdade, que incentivem você a mudar de emprego, que incentivem a você a mudar de cidade, que incentivem a você a construir uma carreira nova. Lembrem do que Einstein falou. Eu nunca terei um final diferente, enquanto as minhas atitudes elas forem as mesmas. Eu nunca construirei uma carreira brilhante se eu continuo tendo uma vida fracassada, se eu continuo sendo um profissional medíocre, se eu continuo tendo uma mentalidade pequena, se eu continuo achando que dar um pouco mais de mim é muito para o meu patrão, quando na verdade todas as vezes em que eu dou um pouco mais de mim, sou eu que eu cresço, sou eu que cresço. Todas as vezes que eu dou um pouco mais de mim, sou eu que eu melhoro. Não é o outro. As coisas só mudarão à minha volta quando eu entender que eu posso mudar. Tenha um propósito de vida. Esse é o ponto-chave. Descubra o porquê. Queira ter um porquê. Tá? Quem tem um porquê, tem um como lutar. Quem não tem um porquê nessa vida, estaciona diante da vida e só assiste ela passar. Construa novos sonhos. Busque novos sonhos e vá em busca de cada um deles, acreditando que eles poderão se tornar reais. A gente só torna real aquilo que a gente acredita que pode ser real.
Mantenha o foco. Para eu estar dentro de um ambiente motivador, eu preciso ter foco. E tenha uma coisa em mente: foco, ele é emocional. Quando eu digo para você, esteja rodeado de pessoas que te motivem, esteja rodeado de pessoas que façam com que você mantenha o foco, lembre, o foco, ele é emocional. O ambiente que eu estou inserido, ele me motiva ou ele me destrói? Ele me leva ao crescimento, ele me torna um profissional melhor, ou ele me torna um profissional menor e um profissional medíocre. Outra coisa importantíssima para a gente se manter motivado dentro do ambiente de trabalho: tenha fé. Todos nós precisamos desenvolver a espiritualidade. Cada um acredita no que quiser. Quem sou eu aqui para dizer a você em que você deveria acreditar ou deixar de acreditar? Eu tenho as minhas crenças, eu tenho as minhas percepções de vida, eu tenho os meus valores, eu tenho os meus princípios, eu tenho as minhas bases espirituais e isso é negociável. Mas isso é meu, tá? Mas todos nós precisamos estar ligados a alguma coisa. Existe uma fonte que nos mantém vivos, existe algo que nos sustenta nisso aqui. A própria física diz isso. A física diz que existe uma força maior que nos sustenta onde nós estamos. A própria física quântica diz isso, que existe uma mola mestre que move todas as coisas. Você pode chamar isso de Deus, você pode chamar isso de Jesus, você pode chamar isso de Buda, você pode chamar isso de Alá, você pode chamar isso do que você quiser. Mas o que você não pode negar é que existe uma força maior que move todas essas coisas. E você deve estar ligado a ela. Quem tem fé, tem esperança. Quem tem fé sabe que mesmo que a coisa esteja muito difícil, ela vai fazer com que a gente recomece novamente. E por que, Karine, que para me manter motivado, eu preciso ter fé? Por que para me manter motivado, eu preciso ter essa relação com a espiritualidade? Porque às vezes, aquilo que a gente acredita que vai dar certo, ele vai dar errado. Às vezes você vai perder o seu emprego. Às vezes você será demitido da forma mais covarde possível. Às vezes você vai ser trocado por alguém que não tem as mesmas capacidades que você. Às vezes você se esforçou tanto dentro do ambiente de trabalho em busca de uma promoção e, por incrível que pareça, quem foi promovido foi justamente a pessoa que não tinha 1% da capacidade intelectual que você tinha, ou não tinha 1% das habilidades técnicas que você tinha. Ah, mas era amigo de fulano, era indicação de fulano, era uma indicação política, era uma indicação pessoal, era amigo do chefe. E muitas vezes você precisa ter de algo que te sustente para que você não perca o foco da vida, para que você não perca o foco nos sonhos, para que você não perca a satisfação de estar aqui vivendo isso aqui. Então nunca perca a fé. Busque estar motivado, preserve o seu foco, guarde a sua fé, tenha um propósito de vida e corra atrás dos seus sonhos de forma inegociável. Nunca negocie os seus sonhos por nada. Não troque os seus sonhos por nada. Não esteja próxima de pessoas que façam você trocar os seus sonhos pelos desejos dela. É melhor estar sozinho e buscar os seus sonhos sozinho do que estar rodeada de pessoas que façam você se sentir pequeno, que façam você diminuir os seus desejos, que façam você perder o foco, que façam você perder a motivação da vida. Coloque as expectativas da vida em você. E desta forma, não tem ambiente desmotivador que consiga te desmotivar. Não tem ambiente de trabalho ruim que consiga derrubar quem você é. Ele pode muitas vezes te desanimar, ele pode muitas vezes repensar se realmente aquele é o seu lugar, que isso é uma coisa muito importante, que a gente precisa entender que existem lugares que não nos cabem mais, e quando esses lugares não nos cabem mais, nós devemos ter a maturidade de arrumar a nossa mala e ir embora. Isso não é só sobre o ambiente de trabalho, isso são sobre as relações familiares, isso são sobre as relações conjugais, isso são sobre as relações de amizade, isso são sobre as relações profissionais. Às vezes nós estamos muito grandes para um ambiente muito pequeno. E quando o ambiente já está muito pequeno para a gente, é hora da gente alçar voos e ir para um lugar que seja capaz de comportar o nosso crescimento. Existem lugares que ao invés de nos fazer crescer, ele nos diminui. Então, se este lugar que você está inserido, ele te faz crescer, ele faz diminuir, te faz ser pequeno, busque um novo lugar. E um ponto importante é esteja sempre insatisfeito. Esteja insatisfeito com quem você é. Esteja satisfeito com o lugar com quem você está inserido.
Não a insatisfação de fazer você perder o foco, mas uma insatisfação de te fazer repensar sobre o lugar que você está inserido e quem você é nesse momento. E seja satisfeito com quem você é e que essa insatisfação te leve a crescer. Busque o crescimento acima de qualquer coisa. Busque ser alguém melhor todos os dias. Busque ser um profissional melhor. Busque estudar mais. Busque crescer. Busque se dedicar. Não aceite simplesmente passar pela vida. Tá? Que a sua vida seja vivida em toda a intensidade que ela pode te proporcionar. Nós não temos garantia de amanhã. Nós só temos a garantia de hoje. Eu não sei se na próxima quarta-feira eu estarei aqui para a nossa próxima live. Eu sei que eu tenho hoje, eu sei que eu posso estar hoje. Eu sei o que eu posso dizer hoje, eu sei a motivação que eu posso te dar hoje. Mas amanhã eu não sei. Então eu só tenho hoje, então viva a intensidade do hoje. Viva a intensidade de cada dia, dando o seu melhor, mantendo o foco e não permitindo que aquilo que está à sua volta faça com que você perca o sentido e a motivação de estar onde você está. Se reinvente, seja alguém novo todos os dias, seja alguém melhor todos os dias, busque ser alguém melhor todos os dias, renove os seus objetivos, renove os seus sonhos, bora sair dessa caixinha pequena, desse mundinho pequeno, dessa cabecinha pequena que acha que a vida é só isso e que eu nasci para viver assim, vou morrer assim, a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, pronto, acabou, não. Eu posso ter nascido assim, mas eu posso tornar a minha vida o que eu quiser. Eu posso ser o que eu quiser, tá? Eu posso me construir e me tornar quem eu quiser. Reencontre-se consigo mesmo. Busque um lugar para si, encontre um lugar para si e tenha um sentido real para a vida. Tenha um sentido real para a vida onde você é o responsável pelas suas grandes expectativas. Para a gente terminar a live de hoje, eu vou contar a história de um filme que eu adoro esse filme. Eu tentei lembrar o nome dele, não consegui lembrar o nome dele, mas é um dos filmes que eu uso no meu curso de cuidador de idosos. Ele conta a história de duas crianças, de duas pessoas que na verdade se conheceram na infância, e eles eram apaixonados pela natureza, o sonho deles eram ser escoteiros, eles eram apaixonados por essa vida de aventuras, e um dia assistindo um programa de televisão, eles viram um comercial sobre um lugar encantador chamado Paraíso das Cachoeiras. E eles cresceram, eles acabaram se casando, tá? Se conheceram na infância, eram escoteiros e acabaram se casando. Ellen e Frederickson. Quando eles se casaram, eles desenharam, quando eram crianças ainda, eles desenharam a casa deles como deveria ser, e eles colocaram essa casa deles num porta-retrato e colocaram pendurado na parede, como seria exatamente a casa do sonho deles. E aí, anos depois, eles se casaram e eles construíram a casa exatamente como eles haviam sonhado, mas tinha um sonho escondido na vida deles, que era um dia que eles juntos conhecessem o Paraíso das Cachoeiras. E aí, depois eles se casam, começam a juntar o dinheiro para poder ir até o Paraíso das Cachoeiras, e em um determinado momento, quando eles estavam terminando de juntar o dinheiro, Ellen engravida, e Ellen sofre um aborto, e ela fica um tempo internada no hospital, e ela descobre que ela não poderia ter filhos, e aquilo ali foi uma frustração muito grande para a vida deles. E aí eles voltam a juntar o dinheiro novamente. Quando eles já estão juntando o dinheiro, de repente, Frederickson quebra a perna. E aí eles pegam aquele dinheiro e eles vão usar aquele dinheiro